Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 20. O tema da mensagem hoje é oração por um profundo relacionamento com Deus. E uma coisa a mais, vocês sabem que há uns anos atrás, nós ficamos quase 4 anos estudando a Epístola aos Efésios, versículo por versículo. Só que não confunde estudo com pregação, são dinâmicas diferentes e propósitos distintos, tá bom? Hoje eu não vou dar estudo, hoje eu vou pregar. Diz assim o texto da palavra: por isso também eu, Paulo, tendo ouvido da fé que há entre vós ou em vocês, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, santos aqui é os crentes, não cesso, não paro de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, meu Deus, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você vê que é um acúmulo aqui, o poder de Deus é tão grande que ele usa acúmulos de palavras para falar dessa grandeza. O qual esse poder exerceu Deus em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Pode ocupar o seu assento. Deixa essa tradução aí, essa está muito boa, tá? Pode deixar ela. Em louvor a Deus, do versículo 13 ao 14 dessa epístola, Paulo glorifica a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por sua obra maravilhosa, a obra de redenção, a obra de salvação, a obra do plano eterno do nosso Deus de resgatar o ser humano e salvá-lo. De forma bem simples, podemos dizer, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo, ele aplica toda a obra da divindade. Então o Pai, em sua grandeza, pega e agora planejou a salvação. Vem Jesus em forma humana na terra e executou essa salvação. E agora o Espírito Santo, o que ele faz? O plano revelado de Deus, a obra consumada de Cristo, o Espírito Santo pega isso e aplica aos nossos corações e é onde se manifesta a salvação. Sem essa obra do Espírito Santo não haveria salvação. Então, no plano da redenção está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus, da sua forma mais plena que manifesta no caso, né? E aqui, no caso aqui, escute só. Aqui essas bênçãos, porque o texto diz que Deus nos abençoou, né, com todas as bênçãos espirituais por intermédio de Jesus. Que bênção aqui é tida por, no caso, né, essas obras maravilhosas aqui que Deus fez, no caso é tido por bênçãos espirituais, em que o apóstolo Paulo agora, diante que ele, do versículo 3 ao 14, ele fala da eleição, ele fala da predestinação, aí ele fala que fomos adotados por Deus, ele fala que Jesus nos redimiu, ou seja, pagou o preço pelos nossos pecados, nos libertou. Ele vai falando de várias bênçãos espirituais, ele detalhou algumas aqui. E agora, a partir do versículo 15, ele ora ao Senhor para que os irmãos pudessem experimentar essas bênçãos da maneira mais profunda possível. Essa é a oração. Nós vemos aqui no versículo 15 ao 20 que eu li, é uma das orações mais tremendas que eu vejo na Bíblia Sagrada e até nos ensina como que nós devemos orar uns pelos outros, ok? Se você vê aqui no detalhe da oração, embora eu não estou dizendo que você não deve orar por suas necessidades, a Bíblia diz o pão nosso de cada dia, fala das necessidades,
Mas você vê que Paulo não toca aqui em nenhum momento sobre necessidades materiais. Aqui, o conteúdo da oração dele é por coisas eternas e espirituais. Pois bem, o texto começa aqui, do versículo 15 ao 20, nos mostram, no mínimo, 5 coisas que as dificuldades não impedem o crente. Porque você sabe que Paulo estava preso, então aqui fala de uma dificuldade que ele estava enfrentando. Primeira coisa que as dificuldades não impedem o crente, como não impediu a vida de Paulo, de ele ouvir e receber boas notícias. Então as dificuldades, os problemas não impedem de você ouvir e receber as boas notícias de Deus para sua vida. Porque ele está ouvindo aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Segunda coisa, não impede de você ser grato a Deus, de você ter gratidão a Deus, porque ele está dizendo, eu dou graças, e não para de dar graças. Então as dificuldades não impedem de você ter um coração grato a Deus, agradecer, é coisa linda ter a gratidão ao Senhor. E terceiro, não impede de você louvar a Deus pelo que Ele tem feito na vida de outros, porque Ele fala, eu dou graças a Deus por vós. Então Paulo está olhando a vida cristã que eles estão levando, a forma como eles estão conduzindo a sua caminhada, e estão dizendo, pô, essa vida é digna de gratidão a Deus, só Deus poderia fazer isso realmente. Agora eu pergunto para você, olha só, você está em dificuldade, você teria coragem de agradecer a Deus pelas coisas boas que Deus está fazendo na vida de outros? Porque uma coisa é agradecer pelo que Deus fez na minha vida, e agora, estando em dificuldade, ter a capacidade de agradecer pelo que Deus está fazendo de bem na vida do outro. Vamos trazer para uma lição mais aqui nossa. Vamos supor, o que você sentiria, você estando em dificuldade, às vezes até de pagar aluguel e ver o seu irmão com a casa nova? O que você sentiria, muitas vezes, andando a pé, a quilômetros de distância? Eu já fiz muito isso. E você vê o seu irmão com um carrão. O que você sentiria? Então, é mais ou menos isso que Paulo está aqui nos mostrando. Então, as dificuldades não podem impedir de você agradecer a Deus pelo aquilo que Ele fez na vida do seu irmão. Aleluia. Isso faz com que nós venhamos a quebrar toda a inveja do nosso coração. E quarto, as dificuldades não impedem de nós orarmos, porque Paulo está dizendo, eu oro sem cessar. E quinto e último, não impede de nós termos uma vida espiritual abundante e vigorosa. Porque aqui do versículo 17 ao 20, ele fala sobre sabedoria, revelação, iluminação, esperança, vocação, riquezas da glória, herança, poder, força, e assim vai. Então veja, eu recapitulo aqui para você. As dificuldades, os problemas, não podem impedir de você ouvir e receber boas notícias, de você ser grato a Deus, de você louvar e glorificar a Deus pelas obras que Ele tem feito na vida do próximo. Não impede de você orar e de você ter uma vida espiritual vigorosa, abundante na sua presença. Só isso aqui já mata. Eu não caminho na presença de Deus por causa do que eu estou passando. Só aqui já elimina esse falso conceito. Versículo 15, a parte A, começa assim. Por isso está ligando o louvor que eu disse, ele fala das grandezas de Deus como em um louvor, do versículo 3 ao 14, e esse por isso está ligando, né? Ou pelo que, né? Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Fé em Jesus. Aprenda uma coisa, Jesus é a razão de tudo na nossa vida. Até porque a Bíblia diz, tudo que foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Se tirar Jesus da nossa vida, não sobra nada. Então, Ele é a razão de tudo. Enquanto nós não entendemos isso, que porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a gente nunca vai entender o que é cristianismo, o que é vida eterna, o que é Deus. Porque a razão da nossa existência é Deus. Você não existe para comer, trabalhar, dormir. Você não existe para isso. Você existe para viver para a glória de Deus e desfrutar da sua presença. Amém? Tudo é sobre Jesus, não é nada sobre nós, não tem nada a ver conosco, ok? Acima de todas as coisas, a Bíblia nos ensina a confiar em Jesus Cristo. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Então escute,
Não coloque a sua confiança no dinheiro. Não coloque a sua confiança na sua profissão. Não coloque a sua confiança nos diplomas que você adquiriu ao longo do tempo. Não coloque na sua sabedoria. Não coloque a confiança nessas coisas. Não coloque a confiança, enfim, no teu trabalho, no teu bom trabalho. Irmão, não coloque a confiança na sua saúde. Não coloque a confiança em instituições. Não coloque em governos humanos. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar plenamente em Jesus Cristo. Devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Está escrito em Provérbios 3,15. Não é confiar meia confiança, é uma entrega total. Eu confio plenamente no Senhor, porque Ele nunca mentiu e nunca falhou. Nós também temos que, aqui, colocar fé em Jesus, é considerar a Jesus, fazendo profundas meditações sobre Ele, ou seja, ocupar a nossa mente com Jesus. Agora imagina aqui, ter uma mente ocupada com Cristo. Não tem como não se maravilhar quando você começa a meditar em tudo que Cristo é, tudo que Ele representa para nós. Isso nos deixa boquiabertos, isso nos deixa maravilhados. Então nós temos que pensar menos em nós, quase nada, e pensar mais nele. Isso é considerar. E aí quando você começa a pensar em Jesus, a meditar nele, meu Deus, isso vai trazendo uma explosão espiritual na nossa vida, impactante. Outra coisa também, nós devemos o quê? Olhar, essa fé em Jesus é tudo isso que eu estou falando, tá? É confiar, é considerar Ele, meditar nele, né? E olhar para Ele, olhar para Jesus, tirando o nosso olhar de todas as coisas que nos distraem, e fixar o olhar nele. Quando o Hebreus fala lá, olhando para Jesus, é isso que ele está dizendo. Tire o olhar das outras coisas e fixa em Jesus Cristo. E agora eu pergunto para você, o que é que tem tirado a sua atenção? Então a Bíblia está dizendo, tira o olhar disso. Os problemas não tiram a nossa atenção? Então tira o olhar dos problemas. Eu não sei qual é o nome do problema que você está vivendo, a circunstância que você vive, que para você tem sido complicada. Então Deus está dizendo, tire o teu olhar disso. E agora passe a fixar na presença e na pessoa bendita do Senhor. Isso é fé em Jesus Cristo, ok? Agora olha que tremenda, a parte B aí do versículo 15. E o vosso amor para com todos os santos. Que coisa maravilhosa. A fé em Jesus resulta em amor pelos irmãos. Porque veja, a fé em Jesus, vertical. Amor para com os irmãos, horizontal. Aí está a cruz. A cruz tem a ver com isso. Obra de Deus na nossa vida e agora uma obra para com os homens. Então toda pessoa que tem uma fé em Jesus, ele vai manifestar essa fé em amor para com os homens. Meu Deus! Mas olha só, o amor transmite a ideia do interesse em dar em vez de possuir. Sempre buscando o bem maior da pessoa ou a vontade de Deus para ela. Então, quando você ama alguém, você vai procurar fazer algo para que a vida dessa pessoa melhore, para que ela alcance algo, ou viva algo, ou como aqui acabei já de dizer, para que essa pessoa se aproxime mais de Deus e venha viver ou venha a ser aquilo que Deus chamou ela para ser. Que ela venha viver a vontade de Deus para a vida dela, ok? E eu posso manifestar esse amor de diversas formas. Quando eu oro por alguém, quando eu me preocupo com alguém, dizendo, por que você não está vindo no culto? Isso não está caminhando, faz dias que eu não te vejo. Isso é uma maneira de eu demonstrar o meu amor para com ele. Porque eu estou mostrando que ele é importante para Deus, para o reino de Deus, e é importante para mim também. Quando eu vejo que algum irmão está em dificuldade, e eu pego e estendo a mão de várias formas, que eu já disse uma, orando, ou também financeiramente estendendo a mão para socorrer ele, eu estou manifestando o amor de Deus sobre a vida dele, pela minha fé que eu tenho em Cristo Jesus. Entende? Então tem várias maneiras. E qual é a implicação de você amar o seu irmão? Isso aqui é muito forte que eu vou falar para você, e tudo, só vou falar do Evangelho de João aqui, tá? O amor pelos irmãos é sinal. Vou dar 3 sinais
do que significa, o que representa amar os irmãos. Eu estou falando só no Evangelho, na epístola, na primeira epístola de João. Primeiro, amar os meus irmãos é sinal de vida espiritual. Porque em 1 João 2, do versículo 9 ao 11, a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, ele está em trevas, ou seja, ele não tem iluminação espiritual. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz. Ok? Glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que aquele que ama o irmão é sinal de que ele tem vida espiritual. Que ele tem a iluminação de Deus, da sua palavra, né, da sua revelação. Segundo, que coisa tremenda, o amor é sinal que a pessoa é de Deus e que ela nasceu de novo. 1 João 3,10, o texto diz, escute isso: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, quer viver como Cristo, e não ama seu irmão, não é de Deus. Então o que ele está querendo dizer aqui? A pessoa que é de Deus, que é filha de Deus e que ela foi regenerada, automaticamente ela ama o seu irmão. Então, como que eu conheço que alguém é de Deus? Uma das maneiras que eu conheço que alguém nasceu de novo e é de Deus é que ele tem amor pelo seu irmão. Aleluia! Né? Terceiro, o amor aos irmãos. Terceiro sinal, esse sinal é de que Deus está em nós. 1 João 4,12, meu Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Cristo encarnado em forma humana, né? Mas Deus, em toda a sua glória e majestade, ninguém nunca viu. Se nós, olha o que diz a Bíblia, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então veja, se amamos uns aos outros, o que a Bíblia diz? Deus está em nós. Então, se as pessoas não se amam, significa que Deus não está dentro delas. Por quê? Porque Deus é amor. Agora, se o Deus que é amor está dentro de mim, se a principal característica de Deus é o amor, a principal essência de Deus é o amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Ok? Então é um sinal também de que Deus está em nós. Agora, verso 16, olha o que ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Duas coisas importantes aqui sobre a oração e a gratidão aqui. Ou, melhor dizendo, duas coisas incessantes e inseparáveis: a gratidão e a oração. Então nós não podemos, primeiro, não podemos parar de ser grato, de agradecer a Deus e de orar. Não podemos. Tem que ser, a nossa vida de gratidão e oração é incessante. E também não podemos separar. A gente não pode separar. Hoje eu vou orar, mas não vou agradecer. Isso não pode acontecer. A oração junto com a gratidão é, como eu já disse aqui, é como um pássaro de duas asas. Então a oração junto com a gratidão é como um pássaro que alcança o seu voo, alcança os objetivos, ok? Agradecer, nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele fez e faz, e orar pelo que Ele pode fazer. A oração feita por alguém grato a Deus é eficaz, porque em Filipenses 4,6 diz: olha, vocês não ficam ansiosos, inquietos por nada, mas apresente as vossas causas, faz as vossas causas conhecidas diante de Deus com orações, súplicas, com gratidão, com ações de graça. Paulo está dizendo, sempre que você orar, não esqueça de ser grato. Não esqueça de agradecer a Deus. E esse princípio é visto na vida do nosso Jesus. Em João 11:41, o texto diz que ele ora ao Pai e diz: Pai, eu te agradeço. Então, antes de ele falar para Lázaro vir, ele está fazendo o quê? Agradecendo ao Pai. Então, cultive isso, porque quando você vai cultivando uma vida de oração em gratidão, ou gratidão em oração, na presença do Senhor, você vai quebrando do seu coração tudo aquilo que possa sugerir que Deus não está com você, que Deus não é sua vida, que Deus não é bom, ou que Deus te abandonou, te deixou. Não, quando você é grato a Deus, você vai saber que Deus nunca vai te deixar. Quando você é grato a Deus pelo que Cristo fez por nós,
você nunca vai se esquecer das benfeitorias que Deus tremendamente já tem feito na nossa vida. Versículo, olha só agora, qual que é a petição de Paulo para esses irmãos? Ele diz assim, ó, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Por que a Bíblia está, primeiro, né, para que, ó, a oração dele, para que, essa palavra para que no grego é rina, que indica propósito, está indicando um propósito aqui. Então eu entendo que somente ora quem tem propósito. A ausência de oração indica uma vida sem propósito espiritual. Se a minha vida está somente vinculada às coisas terrenas, eu não terei uma vida de oração satisfatória, porque eu só vou orar por questões terrenas. Agora, quando eu passo a partir do princípio que eu tenho uma vida de propósito com Deus, eu vou orar por quê? Porque eu quero primeiramente, antes de coisas, eu quero o próprio Deus. Então escute, só tem uma vida de oração. Só tem uma vida de oração quem tem um propósito. Porque se a pessoa não tem um propósito de vida espiritual, ela vai orar por quê? Ela vai orar para quê? Porque propósito indica onde você vai, indica uma finalidade. Então as pessoas que não oram é porque estão vinculadas com as coisas terrenas. Você lembra quando Jesus estava no Getsêmani? O único que não foi para a oração, quem era? Quem vinculou a sua vida? A prata, o ouro, as riquezas, o Judas. Foi o único que não foi para a oração. E por que não foi para a oração? Porque vinculou a sua vida às coisas da terra e perdeu o propósito espiritual que é Cristo. Então, quando você não ora, você tem que entender isso e guardar essas palavras. Pastor, a minha vida de oração não é uma vida constante. Às vezes eu passo uma semana sem orar, você está sem propósito de vida. Mas, na verdade, um crente não pode passar um dia sem orar. A Bíblia diz, orai sem cessar, ok? Então, que Deus possa avivar isso na nossa vida. E nós possamos desenvolver uma vida constante, incessante, de oração na sua presença. Amém. Pois bem, ele diz, eu oro, a minha oração é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Escute, por que a Bíblia está falando de o Deus, mas Jesus não é Deus? Por que está falando Deus de nosso Senhor Jesus? É porque aqui está falando da sua humanidade. Jesus é Deus, mas teve uma fase que ele estava aqui na sua forma humana. E Jesus na forma humana tinha que orar ao Pai, porque estava na condição humana, então estava na dependência de Deus, ok? Jesus como Deus não tem necessidade de orar, mas como homem sim. Agora perceba isso aqui, que coisa tremenda. Quando está falando Deus de nosso Senhor Jesus, isso fala tanto da humanidade de Cristo e também anuncia Jesus aqui como mistério oculto desde os tempos eternos. Jesus é salvação revelada. Em Romanos capítulo de número 8, esse texto é muito lindo, capítulo 16, versículo 25, Paulo fala ele fala, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Então Jesus é o mistério de Deus. O que é mistério? É algo que estava escondido, é algo que estava oculto, e agora Deus revelou-se. Deus revelou a sua salvação. E a salvação é revelada na pessoa bendita de Jesus. E isso estava oculto desde os tempos eternos. E agora Deus, por seu amor, revelou a nós. Então Jesus agora não é um mistério oculto, ele é um mistério revelado. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Cristo. Pois bem, esse Pai, ele é o Pai da glória. Por que ele é o Pai da glória? Ele é a fonte da glória. Toda a glória emana de Deus. E outra, Deus é digno de toda a glória. Por que os crentes vivem glorificando? Porque Deus é digno que Ele seja glorificado. Glorificamos sim a Deus no culto, glorificamos a Deus no nosso trabalho, glorificamos a Deus na nossa casa, glorificamos a Deus na rua, glorificamos a Deus no nosso dia a dia, porque está escrito, digno és, Senhor, Apocalipse 4:11, de receber a honra, a glória, ações de graça, sabedoria, porque todas as coisas criastes e todas as coisas subsistem pelo seu poder, louvado seja o seu nome. Então por isso que nós glorificamos a Deus, porque Ele é o Pai da glória, amém?
Ele é o Criador da própria glória. Ele é a própria glória. Agora, olha que Paulo vai dizer no versículo 17, a parte B, ele diz: vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Percebe isso aqui. Primeiro, quando a Bíblia diz vos dê, eu aprendo que o nosso Deus, ele é dadivoso, que é alguém que gosta de presentear. Segundo, o nosso Deus é generoso. Dadivoso porque ele gosta de presentear, e generoso porque ele presenteia com abundância. Está escrito em Tiago 1,17, olha que coisa tremenda: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto. Um dia Jesus, ensinando os discípulos a orar, ele falou: olha, vocês sendo maus, vocês sabem presentear bem os seus filhos, sabem dar boas dádivas a eles. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo, quando lhe pedirem. Por que ele fala, nos dá o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que ministra, como eu já falei no começo aqui na introdução, é o Espírito Santo que aplica toda a obra do Pai e do Filho em nossos corações. Então o acesso que nós temos a todas as bênçãos é através do Espírito Santo, pela obra que Ele faz em nós, daquilo que foi feito, planejado pelo Pai, executado pelo Filho, e o Espírito Santo pega e nos dá acesso, através da sua maravilhosa obra. Então veja, o maior presente que nós podemos receber após a descida do verbo, após Jesus, a maior bênção que nós podemos receber é a presença do Espírito Santo. Nós devemos cultivar uma amizade com o nosso Deus, temos que aprender a se relacionar com esse Deus que em essência é um, mas que se manifesta tremendamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, e Deus quer nos ensinar a nos relacionarmos com Ele, cultivarmos uma amizade poderosa com Ele. Esse Deus é dadivoso. Então Paulo ele ora, olha, eu oro a esse Deus tremendo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que Ele vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e revelação. Com a mão direita levantada, diga: Espírito de sabedoria, e revelação. O que é a sabedoria? Escute, aqui nesse contexto, sabedoria aqui é a capacidade dada pelo Espírito Santo de ver grandes verdades da eternidade e colocá-las em prática no nosso viver diário e triunfar assim sobre os problemas, desafios, as adversidades dessa vida. Quer um exemplo prático? Faraó na crise podia governar? Não podia, mas Deus revelou para José verdades eternas, mostrou para ele verdades eternas. E aí José pegou e falou sabiamente o que ele fez? Você deve guardar isso, deve fazer isso, deve estocar isso. Então veja, Faraó na crise não sabe governar, mas o crente que tem um espírito de sabedoria, esse mundo pode estar vivendo, principalmente o nosso país atualmente está vivendo uma crise tremenda, principalmente política. Nós estamos vivendo uma crise lascada, ferrenha. E como viver diante desse mundo? Entende? Então nós recebemos a sabedoria do Senhor. Deus nos dá acesso às grandes verdades eternas, o conhecimento que só Ele tem. E aí nós entendemos, Deus revela o seu conhecimento a nós, e aí nós pegamos aquele conhecimento e colocamos a aplicar ele sabiamente. Aí você resolve isso aqui, resolve aquilo ali, dá jeito nisso aqui, soluciona aquilo outro, recebe essa sabedoria pelo amor de Jesus. Então Paulo está dizendo, olha a oração dele, que eles recebam esse espírito de sabedoria, esse fluido espírito na vida deles. E revelação nesse contexto é o Espírito Santo tirar a venda de nossos olhos para enxergarmos as grandezas da palavra de Deus e nos maravilharmos com esta palavra. E aí eu uso dois exemplos para aplicar aqui. É como os dois discípulos de Emaús. Lucas 24, 27 e 32 diz o quê? Jesus explicava as Escrituras, mas as Escrituras estavam lá, eles não entendiam. Então veja, é uma revelação de Deus.
Porque se o Espírito Santo não tirar a venda dos nossos olhos, você pode ler o texto várias vezes, você pode ler ele muitas vezes, e você não vai ter uma clareza de entendimento daquele texto. Mas o texto diz que Jesus explicava, e quando Jesus explicava, o coração deles fazia o quê? Ardia, pegava fogo. Quantas vezes eles não leram aquele texto que Jesus foi falando de Gênesis a Malaquias, para nós, né, no caso aqui, hoje, nessa colocação. Então veja que coisa tremenda, só que da forma como Jesus foi expor no texto para eles estavam vendo, nossa, estou vendo coisa aqui, hein? Estou conseguindo enxergar esse mistério aqui. Ah, que coisa tremenda. Outro texto lindo, que é Atos capítulo 8, versículo do 27 ao 39, estava um eunuco de Cândace, um superintendente da rainha dos etíopes, um homem de grande envergadura, e eles estavam voltando de Jerusalém, e aí o Espírito Santo falou para Filipe, encosta nesse carro, e ele estava com o livro de Isaías aberto, e ele estava lendo Isaías 53, e aí Filipe perguntou e falou para ele, entendes tu que lês? Ele falou, como que eu vou entender esse mistério desse cordeiro mudo que sofreu e não sei o quê, se ninguém me explicar? Filipe falou, deixa eu mostrar um negócio para você. E aí Filipe foi mostrando que aquela profecia se tratava de Jesus. Quando ele ficou sabendo daquilo, ele ficou maravilhado. E o texto diz que ele falou, pera lá, ó, revelação da palavra. E aí quando ele foi revelado que aquela ovelha que foi levada ao matadouro mudo era Cristo, ele falou, o que me impede de eu ser batizado agora nas águas? E aí quando ele sai das águas, Filipe já foi arrebatado. Meu Deus, que cena foi aquela? E o texto diz, ele saiu jubilando. Ele saiu jubilando, por quê? Porque foi revelado para ele a palavra. Por isso que eu digo, a pessoa que tem esse desvelamento do Espírito, ele começa a ler a Bíblia e o Espírito vai falando com ele. Porque você vai ler na Bíblia, você fala, meu Deus, eu já li quantas vezes e não vi essa beleza, eu não vi essa grandeza. Aí o Espírito fala no seu coração, o Espírito Santo mostra uma verdade ali para você, aí você fica todo feliz. Irmão do céu, isso é coisa tremenda. Então Paulo está dizendo, Paulo está orando, eu quero que vocês recebam esse espírito de sabedoria, vejam as verdades eternas e aplique no seu diário, aplique na sua vida no dia a dia, para resolver, para solucionar problemas, e que Deus abra os seus olhos, que o Espírito desvende os seus olhos, para que você veja as revelações da palavra de Deus. E quando nós começamos a pegar esse gosto, esse amor pela palavra, irmão, não tem como voltar, é um caminho sem volta. Agora está aqui algo que eu vou falar para vocês, algo muito profundo e sério. Escute isso aqui. Aí ele diz o quê? O espírito de sabedoria e revelação no quê? No pleno conhecimento dele aqui é de Deus. Olha o que ele está dizendo. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, de fato, nem toda eternidade pode esgotar a imensidão de Deus. O poder de Deus, a glória de Deus não tem medida, não tem, é ilimitado, e ultrapassa a razão humana, ultrapassa os cientistas, as máquinas, toda a sabedoria artificial humana não pode nem chegar perto da grandeza de Deus. Só para você ter uma ideia, eu fiz questão aqui de pesquisar, uma pesquisa rápida e superficial, só para você entender a dimensão da glória de Deus. Olha só, nós vamos passar uma eternidade, nós não vamos virar a última página da grandeza de Deus. Você nunca, eu e você, escute o que eu estou falando, a eternidade é o que não acaba. Nós vamos passar uma eternidade inteira conhecendo a Deus, e nós nunca vamos dizer, conheci tudo de Deus, está aqui. Hoje eu desvendei Deus, nunca vai acontecer isso. Agora, só para você ter uma ideia, isso aqui é para deixar a gente assim, extremamente maravilhado. O universo para nós, ele é infinito. Por quê? Não é que o universo é infinito, eu estou falando para nós, porque para nós não tem alcance. Só que o universo ele tem um diâmetro. E qual é o diâmetro dele? 93 bilhões anos-luz. Escute o que eu estou falando, é uma pesquisa rápida que eu fiz. Agora escuta só o que eu quero dizer para você. Sabe quantos anos, ou melhor, quantas vidas nós precisaríamos para
pegar de uma extremidade à outra do universo, eu vou passar para vocês aqui, ó, olha só, no caso, a distância de uma extremidade à outra do universo, tem 93 bilhões de anos-luz. Agora, convertido isso para quilômetros, tá bom? Sabe quanto que vai dar? Quantos anos daria para a gente, de uma extremidade à outra, conhecer o universo? Demoraria 6 trilhões,2 de anos. Você sabe o que é 6 trilhões de anos? Eu não estou falando bilhões, eu não estou falando eu estou falando tri. Agora escute, quantos anos em média um ser humano vive? 80, vamos arredondar 100. Agora eu fiz um cálculo, você pega 6 trilhões dividido por 100 anos, que é uma vida. Então vamos lá, uma pessoa, estou colocando alto, né? Uma pessoa vive 100 anos. Sabe quantas vidas ele precisaria ter, quantas vidas vivendo 100 anos ele precisaria ter para percorrer toda a extremidade do universo sem parar? Só dentro de uma espaçonave, lá, um foguete, né? Ele está lá e indo. Sabe quantas vidas ele precisaria? Ele precisaria de 62 milhões de vidas. 62 milhões de vidas vividas há 100 anos. Então imagine o tamanho do universo. O universo, o que eu disse para nós, ele é infinito. Agora Deus, ele mede o universo com a palma. Eu estou falando uma coisa uma pesquisa bem superficial, só para você dimensionar o tamanho do Deus que você serve. Se biopronarse que é menobria, se o universo que ele criou, estou falando de algo que ele criou, é impossível de nós. Imagine você dentro de uma espaçonave, vivendo 62 milhões de vida vivida há 100 anos, escute isso. É um número incalculável. E você não sai de dentro daquela coisa. Só para chegar de uma extremidade à outra, andando cerca de 400 mil quilômetros por hora. Aí eu pergunto para você, nem a eternidade da eternidade vai ser o suficiente para conhecer a grandeza desse Deus terrível. Levante uma das mãos e adore a Ele só porque Ele é grande, tremendo e maravilhoso. Pacabassuri que vassória, primioquestia faroquestia coplassúpria. Quando Paulo diz, eu oro para que vocês tenham esse espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, vocês conheçam esse Deus no seu pleno, conhecer Deus plenamente, completamente. O que Paulo está querendo dizer? Até onde o homem consegue, porque não tem como esgotar Deus. Agora vem uma pergunta, Deus é tão grande quanto é? Aí vem uma pergunta para nós, na verdade 3. Quanto tempo faz que oramos e choramos por Deus? Uma coisa é chorar por coisas, chorar porque eu estou na prova, chorar porque eu preciso que Deus resolva uma causa da minha vida. Mas eu estou falando, quanto tempo faz que nós falamos, Deus, eu estou aqui porque eu estou faminto de Ti. Eu preciso de um tete-a-tete. Eu preciso de uma aproximação maior. Quanto tempo faz como eu estou dizendo, oramos e choramos por Deus, ou pela presença do Senhor, ou por conhecer a Deus mais profundamente? Oh, meu Deus! Olha o que esse homem está orando para que o povo, a igreja de Efésios, e essa carta circular que ia passar em outras igrejas, o que ele está dizendo? Eu oro para que esses irmãos possam conhecer a Deus profundamente. Eu oro para que esses homens mergulhem no oceano de Deus. Aleluia. E começa a dimensioná-lo, começa a ver a sua beleza, começa a ver a sua grandeza. Oh, bendito seja o nome do... Irmão, só de a gente pensar na grandeza de Deus, onde foi parar os nossos problemas agora? Ele desapareceu. Ele sumiu. Porque diante da glória desse Deus, não tem quem fique de pé.
Adore a Deus mais um pouco. Exalte a presença desse Deus que está cuidando de você e da sua casa. Aquele que chama as incontáveis estrelas pelo nome e as conhece. É esse Deus que está cuidando de você. Versículo 18, a parte A. Tendo iluminados, olha que Paulo pede, que vocês tenham iluminado os olhos do vosso coração. Iluminado aqui significa esclarecer espiritualmente. É a luz do Espírito brilhando sobre nós e nos trazendo esse esclarecimento. Escute, a Bíblia, a vontade divina, não se compreende com os olhos da carne, mas com um coração regenerado e iluminado pelo Espírito de Deus. Por exemplo, Lucas 24, 45, Jesus já tinha soprado o Espírito sobre os discípulos, né, que está em João 20, 22, ou seja, ali falava da regeneração. E agora em Lucas 24, 45, o texto diz: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as sagradas Escrituras. Quem quer receber essa iluminação? Porque Deus vai dar para pessoas aqui. Eu sou o primeiro a receber esta bênção. Deus vai trazer uma iluminação no seu coração. Toda a cegueira do coração. Você sabia que os olhos têm coração? Se não sabia, fique sabendo agora. Olha lá, iluminados os olhos do vosso coração. O coração tem olhos espirituais e Deus está abrindo eles. O pecado, as lutas, o nosso esfriamento espiritual vai nos deixando cego do coração. E a gente não tem uma visão espiritual das coisas. Porque não se vê Deus, como eu disse, com os olhos da carne, se vê Deus com os olhos do coração. Eu sempre ensino para meus filhos, quando forem orar, não ore com a boca, ore com o coração. Aleluia. Oh Senhor amado, o seu nome é tão santo, Senhor. Sabe o que é ter o coração iluminado? Paulo pregava e o texto diz: e o Senhor abriu o coração de Lídia. Atos 16, 4. Deus vai abrir o teu coração. Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai te dar uma compreensão extraordinária. Deus está manifestando luz, luz, luz. Vamos lá. Eu vou adiante. Que eu falei, eu tenho que encerrar no horário bom aí para fazermos tudo que temos nessa noite. Olha o que ele pede. Que vocês, olha a oração. Que oração é essa? Tenham os olhos iluminados, os olhos do coração iluminados. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação ou chamamento, né? O que é chamamento? Deus nos chamou para algo. O que Deus nos chamou? Isso fala do que Deus planejou para nós quando nos chamou. Deus nos chamou para a vida eterna. Deus nos chamou para desfrutar da vida eterna com Ele. Ou seja, quando Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós veremos Ele. 1 João 3,2. E também a Bíblia diz que se sofremos com Cristo, com Ele também nós vamos reinar. Reinaremos com o Salvador. Que coisa tremenda é essa? Reinar com Jesus Cristo. Então qual que é a esperança do chamamento nosso? Nós somos chamados para a vida eterna. Chamados para ter uma vida transformada e gloriosa. E Deus nos chamou para esta vida. Então Paulo está dizendo, Deus abre os olhos desse povo. Para esse povo entender... A saber qual é a esperança do chamamento. A nossa esperança é que Ele vai voltar. A nossa esperança do chamado é que quando Ele voltar nós vamos ver como Ele é, vamos ser semelhante a Ele. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Essa riqueza da glória dos santos aqui tem dois sentidos. O primeiro sentido, nós somos a herança de Deus, ou seja, seu povo transformado pela sua glória. Então Deus nos dá um valor tremendo. Glória a Deus. Poderia dizer isso. Alguns estudiosos também dizem que isso significa o quê? Aqui, riquezas da glória na herança dos santos, fala daquilo que iremos herdar de Deus, ou seja, possuir por herança, temos parte, ou seja, Deus reservou gloriosas riquezas para compartilhar conosco. Agora imagine isso aqui comigo, meus irmãos. A criação, as coisas criadas aqui nesse universo já nos deixa tão boquiabertos, deixa ou não deixa? Eu já tive uma oportunidade uma vez, oportunidade de escola. Eu fui numa excursão onde eu fui num planetário. Irmão, pensa num negócio bonito de ver. O planetário, eles
enfim, mostra como que é as estrelas. E vê aquele céu estrelado, pensa num negócio terrível de bonito que é. Você vê toda aquela imensidão. Irmão, tem lugares aí que a gente diz paradisíaco. Monumentos, as cataratas do Iguaçu, mesmo uma das 7 maravilhas do mundo. Olha, eu andei em poucos lugares aí, em alguns países, eu já vi, tem lugares que é coisa tremenda. E isso nos deixa maravilhado, né? Belezas naturais que Deus fez. E tem o avanço da ciência que Deus deu para o homem, coisas que ele pode... Irmão, onde já se viu? Irmão, é que para nós isso aqui parece que é coisa normal, mas traz o apóstolo Paulo, traz do tempo de Abraão, coloca um telefone na mão dele, fala, você imagine como que ele não ficaria hoje, nos nossos dias. Na verdade, um banheiro que a gente aperta a descarguinha e chuveirinho quente. Já pensou Paulo que passou por tantos lugares? Imagine ele dentro de um avião. Irmão, um avião, você olha para aquele negócio. Para nós, essas coisas hoje parece tudo normal, mas isso é muito grande, irmão. São coisas muito grandiosas. Agora, imagine, eu quero que você pense nessas coisas espirituais. Hoje, a pessoa que não é espiritual não vai fazer bem essa mensagem para ele. Agora, veja só que coisa tremenda. Se essas coisas, eu estou falando por baixo, você vê as pessoas mergulhando nos oceanos, as coisas lindas que há, e a pessoa vai estar na ponta do iceberg, porque chega uma profundidade que não pode ir mais, não dá, não se há como ir. E aí o que acontece? E a gente já fica assim, olhando para aquelas coisas e fala, meu Deus, que negócio lindo, tremendo. Agora imagine você estar diante de um Deus que vai criar novos céus e nova terra, ou seja, um novo universo vai ser criado. Só que esse novo universo que ele vai criar, nós não vamos estar num corpo limitado como esse. Você viu Jesus subindo ao céu sem asas? E a Bíblia diz que seremos semelhante a ele. Jesus passava pelas paredes sem impedimento nenhum, seremos semelhante a ele. Só para você dimensionar aí aquilo que nós... Agora você imagine Deus com toda a sua sapiência, toda a sua sabedoria e olha o que diz o texto, riqueza da sua glória. Sabe o que é riqueza? É aquilo que ele tem em abundância. Deus vai revelar o seu poder, Deus vai revelar a sua sabedoria, Deus vai revelar a sua criatividade, porque esse Deus que é criativo, ele vai colocar coisas de nossos olhos que a gente vai ficar assim, ó. Porque tem pessoas que imaginam que o céu vai ser como hoje o que nós estamos vivendo aqui, meu Deus do céu. Vai ser algo tremendo. E como diz que se renovam a cada manhã, fala das misericórdias, né? Mas a cada dia nós vamos ver uma faceta da glória de Deus. Escute o que eu estou falando. Cada dia na eternidade, Deus vai mostrar algo para nós. Vai falar, ó, conheça isso aqui de mim. Conheça essa maravilha. Veja a minha sabedoria. Veja o meu poder. E detalhe, ele vai compartilhar isso tudo conosco. E detalhe, não vai ser mais mistério agora, Jesus lá e nós aqui. Não vai ser nós lado a lado com ele assim, ó. Aleluia! Isso não é utopia, isso é Bíblia, isso é a realidade de Deus para os santos. Um corpo sem doença, um corpo sem enfermidade, não vai ser um corpo tão limitado como é agora, nós não vamos ser deuses, né? Jamais seremos como Deus, mas semelhante. E agora imagine você com um corpo glorificado, tremendo. Você acha que Deus criou os planetas por criar? Criou o planeta para deixar ele lá e enfeitou. Irmão, essas coisas, Deus vai tudo desvendar. Eu acredito que nós vamos, eu estou falando, isso é pensamento meu, tá? Nós vamos ter, na nova criação, vai ter os outros planetas do mesmo jeito, vai ter o céu e a terra como é hoje, mas só que vai ser um novo. E eu acredito que nós vamos ter acesso às coisas que hoje nós não temos acesso nas águas, nos céus, nas galáxias, isso aí a gente vai ter tudo acesso. E não vai... agora, porque se a mente humana corrompida já consegue fazer o que nem eu falei, um telefone que você pode se comunicar com uma pessoa daqui do outro lado do planeta,
Agora imagine com a mente sem corrupção. Manusientria. Imagine com o intelecto totalmente glorioso do nosso Deus. Imagine a sabedoria de Deus em nós. A gente criando coisas, nós inventando coisas. Ah, meus irmãos, isso aqui é outro nível de pensamento de vida cristã, meus irmãos. Então, aí você imagina, hoje nós conhecemos uma medida do amor de Deus, mas chegará o momento que nós vamos conhecer, irmão, o amor de Deus, ele é tremendo, ele não tem uma dimensão também, né? Assim como o seu poder, nada em Deus tem dimensão, é tudo sem medida. Hoje o que nós vivemos aqui é só uma fagulhinha do poder de Deus, é só uma pequena fagulhazinha. Eita, meu Deus, ouvindo essas coisas, dá até vontade de falar, Senhor, nos transporta para lá já, né? Não dá não, irmão? Mas segunda-feira tá tudo de volta aí, viu, filho? Aleluia, glória a Deus. Só que você vai viver com uma nova mentalidade, amém? Vamos lá, encerrando. Agora está aqui, eu fiz só um resumo, que eu falei para vocês encerrar mais cedo, eu encerro agora. Olha o versículo 19 e o 20, olha o que ele diz. Olha a oração de Paulo. Então, para que os irmãos tenham compreenda toda essa grandeza de Deus, ó, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Coloca agora aí outra versão, aquela ARC mesmo, Almeida Revista e Corrigida, que tem uma palavra aí que é aí, ó. A qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre, guarde isso, poder sobre, só que é uma sobreexcelente, é algo que sobressai, é algo extraordinário, é algo incomparável. Agora, escute isso aqui que você vai dar muitas glórias, a gente vai encerrar aqui feliz da vida, o 20, volta aí 20. Que manifestou esse poder, essa grandeza de Deus que opera em nós, essa grandeza ela foi manifestada em quem? Em Cristo. E que momento foi manifestada em Cristo? Quando ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Aqui escute o que eu estou falando, você não pode esquecer nunca mais disso. Paulo ora para que os irmãos compreendam qual é o poder que está disponível e opera em nós. Você tem noção do poder que está disponível a nós? Você tem noção do poder que opera sobre nós ou na nossa vida? Você tem noção? Então escute isso. Sabe qual é o poder? É o poder da ressurreição e da glorificação de Cristo. O poder que operou em Jesus, quando o Pai foi lá, o Espírito Santo, estava toda a Trindade envolvida nisso, e ele descarregou um poder tão tremendo, só para você ter noção. Quando Deus criou o universo, Deus usou uma medida de poder, sim ou não? Deus teve que concentrar lá e usou uma medida de poder. Agora eu digo para você, o poder que foi usado na ressurreição de Cristo é maior do que o poder da criação. Porque foi o poder que, olha só esse poder, por isso que ele está dizendo, eu oro para que esses irmãos compreendam isso, o poder que está sobre eles. Eu oro para que esses irmãos tenham noção de qual é o poder que está disponível para eles. Que eles tenham a ideia daquilo que Deus disponibilizou. Aí ele diz, o poder que ressuscitou Cristo e fez ele assentar-se aos céus glorificado. Ou seja, esse poder é o poder maior do que as nossas fraquezas. É o poder maior do que os demônios, porque Jesus venceu todos eles. E detalhe, esse é o mais terrível de todos os inimigos. É mais poderoso do que o poder da morte. E esse poder que está disponível a nós, rápido aí, Romanos 8:11, é o poder que nos revigora diariamente. É o poder que nos dá vida. Olha só isso aqui. E se o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós. Então o Espírito Santo que ressuscitou, quando fala aqui, no texto fala Deus, aqui fala Espírito Santo, é porque Deus é um só, entende? Não há separação em Deus. Então uma hora fala que é Deus o Pai, outra hora fala que é o Espírito Santo, e uma outra hora fala que é o próprio Jesus. Eu dou minha vida e depois eu tomo ela. Deus não pode ser separado, gente. É uma maravilha que me deixa assim, sem palavras. Eu fico muito maravilhado. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós.
Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que é em nós. Sabe por que tem gente que para, desiste, fraqueja? Porque não sabe o poder que está disponível para ele. Você ainda não entendeu o poder que tanto está disponível na sua imensidão, ok? Porque ele é um poder infinito de Deus. E Deus, é claro, ele dá na medida que ele quer. Mas é um poder que está, olha só para vocês entenderem melhor. Se você vesse com seus olhos como os israelitas viram, Deus soprar com o sopro das suas narinas e ele abrir o mar vermelho, isso é um grande poder ou não? É gigantesco. Eu já vi parede de concreto e outras paredes, mas parede de água, foi Deus que fez. E aí imagine que Deus usou um nível de poder ali para abrir aquele mar. Só que eu quero dizer, porque a gente olha lá o mar vermelho se abrir e fala, oh, que coisa grande. Mas eu quero dizer que o poder que habita em você é maior do que aquele poder. Sabe por que você não glorificou tanto? Porque você não crê nisso. O fato é que você não crê de fato que esse poder opera em você. Porque nós somos muito daquilo que vemos. Por isso que a Bíblia diz, não é por vista, é por fé. Eu só posso acessar esse poder, eu só posso provar desse poder se eu ter fé em oração. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Senhor, desvenda os olhos deles, dá o espírito de revelação, para que eles, de sabedoria e revelação, para que eles contemplem o chamamento, as riquezas da glória, a imensidão do Senhor, e entenda a grandeza do poder do Senhor, que ressuscitou a Cristo e glorificou a Cristo, mas opera neles, trabalha neles. Esse poder venceu a morte, esse poder venceu os demônios, esse poder venceu tudo e todos. Aleluia, glória a Deus. Diga, o poder da ressurreição e da glorificação habita na minha vida. Aleluia, você crê nisso, você crê nisso. Oh, namante koba suri mikandaraia. Aleluia, recorra ao poder da ressurreição. Quando você se sentir abatido e fraco, dizendo não estou aguentando, acesse pela fé e pela oração, me dá poder, me dá poder. Quando você sentir que está baqueando, a ponto a cair a tentação, dobre o teu joelho e acesse pela fé, e diga, eu creio que o Espírito habita em mim, e o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele tem poder para me vivificar. Vivifica-me, ó Espírito de Deus. Alá, mandegue, baço e cantai. Agora eu digo para você, diante desse poder, tem porta fechada que aguenta, diante deste poder, tem doença maligna que aguenta, diante deste poder, tem desânimo que aguenta, diante deste poder. Ei, existe alguma obra contrária que aguenta? Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem obra das trevas, não tem obra do inferno que resista ao poder da ressurreição. Com as duas mãos levantadas, eu já estou encerrando. Mas grita bem forte comigo: o poder que opera na minha vida é o poder da ressurreição e da glorificação de Cristo. Adore a Deus se você crê nessas palavras. Manande cobra xande candarabagaia. Teramande kevina suri kessa canta na brachai. Ane coma núcia. Derabachere me comanai. Oh meu Deus, eu sinto esse poder fluindo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Quando você se sentir depressivo, clama ao poder da ressurreição e da glorificação. Quando você se sentir ansioso pelas dívidas, pelas contas, clame ao poder da ressurreição e da glorificação. Quando você se sentir abatido em meio às perseguições e as faltas, clame ao poder da ressurreição. Deus vai mandar poder. Deus vai te colocar de pé. Deus vai te reerguer. Deus vai te levantar. Amém. Fica de pé mesmo aplaudindo ao Senhor. Pode ficar de pé, aplaudindo. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.